exercício de desenhar a própria casa, nós vamos mergulhar de vez na geometria descritiva. Todo mundo preparado? Vem comigo, pessoal! Solta a vinheta, Léo! E aí, meninos e meninas indescritíveis, bora de volta para a geometria descritiva. Hoje nós vamos falar um pouco sobre notações e abreviações. O que é isso? Como que a gente vai registrar tudo aquilo que a gente está representando num papel para que todas as pessoas que pegarem os nossos trabalhos consigam entender. Belezinha? Vem comigo então. A primeira coisa que a gente tem que falar é como que a gente vai representar os elementos no espaço. Então, para os pontos, nós vamos começar a usar letras maiúsculas, como a gente tem aqui no exemplo. A, B, M, P, todas essas letras que a gente consegue encontrar no nosso alfabeto tradicional. Tranquilo? Para retas e para linhas, a gente vai usar letras minúsculas para diferenciar daquelas dos pontos. Então, toda vez que a gente usar uma letra para denotar uma reta, a gente vai usar a versão minúscula para a gente conseguir separar ela daqueles pontos. Para os planos, a gente vai usar letras gregas, como alfa, beta, gama, teta e aquela toda infinidade de letras que, se a gente precisar, a gente corre atrás. Mas, em geral, duas delas já resolvem o nosso problema. Alfa, beta, um gama e um teta para dar uma moral. Por último, os corpos e superfícies, que são aquelas estruturas mais complexas, tridimensionais, a gente vai usar letras gregas maiúsculas. Talvez vocês não saibam, mas a gente utiliza bastante, como é o símbolo triangular do delta para variação, que é o delta maiúsculo. A gente tem também o símbolo do epsilon maiúsculo, que a gente usa para denotar somatório, e a letra grega maiúscula ômega, que é muito comum nas atividades de física. Para essas letras, a gente vai sempre associar a corpos e superfícies. Depois disso, a gente tem que entender onde no espaço que os elementos, ou seja, os pontos, as linhas, os planos, se interceptam, porque aquele lugar onde eles se encontram é de extremo interesse na hora da gente representar num papel tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor. Então, quando a gente tem interseções, a gente vai usar esse símbolozinho, que é o colchete, e colocar os dois elementos que se interceptam separados por uma vírgula. No caso de um ponto de corte entre uma reta R e um plano alfa, a gente vai ter entre colchetes a representação da reta R, que é uma letra R minúscula, e o símbolo do plano, que no caso é a letra alfa grega minúscula. Na interseção entre um plano alfa e um plano beta, a gente representa entre colchetes as duas letras gregas alfa e beta. Para determinar a interseção entre um ponto e uma reta, da mesma forma, a gente coloca o ponto, que é sempre em letra maiúscula, e letra minúscula a reta. E a definição da interseção de duas retas são as duas letrinhas minúsculas. Então, se a gente prestar atenção como é que está aquela letra escrita ali entre colchetes, a gente já começa a criar na nossa cabeça uma ideia de quais elementos no espaço que a gente está falando. Se são pontos, se são retas, se são planos ou corpos. Sobre os planos de projeção, a gente conversou um pouquinho na última aula que a gente tem que ter sempre um ponto de observação e algum lugar para projetar as imagens. Agora, a gente vai começar a usar sempre dois planos principais, um que é horizontal e outro que é vertical. Para denotar esses planos, a princípio, a gente vai usar as letras H para o horizontal e V para o vertical. Mas a gente vai usar uma outra anotação também muito recorrente ao longo das nossas aulas, que é a anotação π. Lembra aquela letrinha maravilhosa, dois pauzinhos e um tiozinho? 3,14 e por aí vai? A gente vai usar aquela representação de π para falar dos dois planos. Então, plano horizontal, a gente pode chamar de π. E o plano vertical, a gente vai usar π com um apóstrofo. Então, a gente tem o π e o π', horizontal e vertical. Lembrando que esses planos de projeção são aqueles anteparos colocados atrás do objeto, onde a gente enxerga a imagem, o carimbo daquele objeto no plano. Lembra da lanterninha com o objeto e a projeção de cinema? Por esse caminho. E as projeções de ponto e reta, a gente sempre pode denotar com números ou letras para indicar outras coisas, né? Quando a gente está falando de planos de projeção, é muito comum a gente se deparar com esses três planos principais. O horizontal, que é como se fosse o piso ou o teto sobre as nossas cabeças dos quartos. O vertical, que é o primeiro que a gente vê a parede lá atrás. E um segundo vertical, que é o perpendicular a essa parede.
Então a gente tem aqui, ó, o primeiro vertical, sempre na direção de onde eu olho de frente. E o segundo vertical, que é esse perpendicular 90 graus dessa parede. Belezinha? Então, só para a gente entender um pouquinho como ficam essas projeções, tá aqui para a gente representar um ponto A linha 1, A linha 2 e A linha 3. O que significa isso? Significa que o nosso ponto está representado com a linha, depois a gente tem o ponto A linha 1, que é o mesmo ponto, só que no plano horizontal, número 1, o A linha 2 no plano vertical, primeiro vertical de frente, e o A linha 3 no plano vertical ortogonal. Da mesma forma, a gente pode representar retas com apóstrofos. Então, a reta R', ela está representada como a R' no plano comum, a R' no plano alfa e a R' no plano beta. Esses são dois planos de projeção que a gente escolheu arbitrariamente, não necessariamente o horizontal e o vertical. Sem problema até agora. Tranquilo demais. Bora para a próxima. Além disso, quando a gente trabalha numa folha de papel, e eu vou até pegar aqui, né, para facilitar a nossa vida, a gente não consegue separar na nossa cabeça tridimensionalmente a folha de papel. Então a gente tem que dar um jeito de representar nessa folha o nosso plano vertical e o nosso plano horizontal. A melhor maneira de fazer isso é desenhando uma linha nessa folha e separando uma parte de cima e uma parte de baixo. Dessa forma, eu tenho a representação de dois planos diferentes, localizados no topo da folha e na parte de baixo da folha. Ou, se a gente não quiser gastar muito papel, a gente desenha ela menorzinho e considera a parte de cima e de baixo daquela linha como dois planos de projeção diferentes. A essa linha que separa essa divisão na nossa representação, a gente vai chamar de linha de terra. Essa representação em papel bidimensional do nosso universo em 3D, a gente vai chamar de épura. Além disso, a gente pode usar eixos de representação. São muito comuns quando a gente trabalha com três variáveis, eixos x, y e z, que representam comprimento, largura e altura. Beleza? A linha de terra, por representação, ela fica desse jeito no papel. A gente tem o hábito de fazer dois tracinhos embaixo dela, mas na verdade não precisa ser necessariamente embaixo. As duas linhas representam onde está o plano horizontal de projeção. Se elas estão para a parte de baixo da linha, significa que a parte de baixo é a projeção horizontal. E a parte que não tem as duas linhas marcadas é a parte da projeção vertical. Além disso, a gente tem que ter uma forma de representar quando os pontos caem no mesmo lugar. Quando a gente está olhando para frente e os pontos estão enfileirados, todos eles vão ficar no mesmo lugar no nosso plano de projeção vertical, por exemplo. Todos vão ser colocados em fileiras e se eu olhar para frente, eles caem exatamente no mesmo lugar. Como jogar aquela maçã para cima, tacar uma flecha estilo Robin Hood e todas caírem dentro da mesma flecha. Para representar pontos diferentes que são projetados no mesmo plano de projeção, a gente vai usar essa simbologia de três tracinhos. 1, 2, 3. Significa que os pontos A, B e C, no caso aqui representados, eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Da mesma forma, retas que caem no mesmo lugar no espaço são coincidentes, a gente também pode usar esses tracinhos para representar. Além disso, a gente pode usar pontos e projeções que são coincidentes. Ou seja, o ponto aqui representado H1, A1 e B1 são três pontos diferentes no mesmo lugar, na mesma projeção no espaço. E para a gente representar isso na folha de papel, basta colocar os três tracinhos, um enfileirado do outro.